Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy e nós estamos juntos no Abrafarma Talks. Esse é o nosso canal de entrevistas que retrata a evolução do varejo farmacêutico nacional e a trajetória vitoriosa de 30 anos da Abrafarma. Já passaram por aqui empresários, personalidades e formadores de opinião. Cada um deles pôde mostrar como as farmácias e drogarias brasileiras se transformaram nessas 3 décadas e ganharam protagonismo na saúde dos brasileiros. E com certeza essa história não seria possível sem a sensibilidade e a participação da mulher. É com muito orgulho que nós recebemos hoje um dos exemplos da força feminina no setor e uma das responsáveis pela formação e consolidação do grande varejo farmacêutico. Rosalia Piponzi Raia foi uma das diretoras da Droga Raia e hoje é suplente do Conselho de Administração da Raia Drogasil. Ela exerceu a presidência da Abrafarma entre os anos de 1994 e 1997. Seja muito bem-vinda, Rosalia. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como é o desafio de ser uma mulher conquistando um espaço no mercado majoritariamente masculino, especialmente no início dos anos 90, como uma representante feminina do setor. Que qualidades suas você considerou como diferenciais na hora de ocupar esse espaço? De fato, em 1990, nessa época, quando eu iniciei mais ativamente no setor, era um setor eminentemente masculino, não existia a participação, não me lembro de ter conhecido nenhuma mulher atuando em cargos de direção ou equivalentes. Aliás, por conta também de uma geração, era o início de uma geração de mulheres que entravam no mercado de trabalho já para assumir funções que antigamente eram exclusivamente masculinas. Então, no meu caso, quando eu cheguei, eu peguei o início dessa transformação e eu era realmente a única mulher. Mas eu fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida, graças a Deus eu tinha preparo, formação, e nunca senti nenhum tipo de resistência, pelo contrário, até me senti extremamente prestigiada de ter sido convidada pelo Ronaldo Carvalho, né, presidente da Drogaria São Paulo, para ajudar a formar a Abrafarma. Então, esse processo começou aí, por essa ocasião. Então, você foi a segunda a assumir a Abrafarma, a segunda presidente, num momento em que as grandes redes ainda tinham pouco peso nas negociações, não tinham uma representação própria. Conta um pouquinho para a gente sobre essas barreiras do início da entidade. Tinha receptividade do mercado aos projetos que eram apresentados pela Abrafarma? Antes da formação da Abrafarma, os empresários do setor se reuniam esporadicamente para discutir assuntos relativos aos seus interesses. Nós tínhamos muitas convergências, né, de ideias e o mesmo tipo de problema, e nós chegamos à conclusão que seria muito mais produtivo atuar sob forma de associação do que individualmente. E nós tínhamos batalhas juntas muito complicadas, né? À medida que nós crescíamos, nós sentíamos um cerceamento a tentativa de cercear a concorrência, né, na tentativa de evitar o nosso crescimento. Então, chegou um momento que a gente achou que nós teríamos muito mais peso de interagir com o poder público e até diante da indústria farmacêutica, se nós fôssemos realmente um bloco, nós formássemos uma união coesa em torno dessa associação. E foi aí que tudo começou. Não, fomos recebidos no início com uma certa ironia, até uma associação, como assim, uma associação composta de 4 empresas, porque existia uma outra entidade que representava a totalidade do varejo. Os interesses não eram os mesmos, certo? Eram mentalidades muito diferentes. Então, a formação da Abrafarma, congregando inicialmente esse pequeno núcleo de empresas, né, em termos absolutos, comparativamente ao restante do setor, era um número pequeno, mas logo nós ganhamos uma importância a ponto de nos tornarmos, em um espaço curto de tempo, a entidade de interlocução com o poder público e com peso de representatividade do setor.
Rosalia, nos primórdios do negócio, a informalidade, principalmente das farmácias independentes, essa era uma realidade, né? Era um problema. Como é que a Abrafarma atuou para reverter esse cenário? A informalidade gerava um desequilíbrio concorrencial enorme. O imposto no medicamento é muito alto. Então, à medida que o comerciante deixava de recolher impostos e canalizava essa verba para dar mais desconto para o seu cliente, ele criava um desequilíbrio muito grande na concorrência, porque quem pagava todos os impostos não tinha condição de vender com o mesmo preço. Então, foi uma luta grande de denúncias. Eu me expus muito, inclusive, nessa ocasião. Eram denúncias no Poder Público, Ministério Público, governo do Estado, até no Ministério da Saúde, nós procuramos alertar para esse problema. Sempre reivindicamos a diminuição dos impostos do medicamento por conta para aumentar a base de arrecadação até, porque à medida que você aumenta o imposto, você aumenta a sonegação, e você diminui o imposto, você aumenta a base, torna a sonegação menos vantajosa. Então, lutamos para conseguir uma equalização de alíquotas entre todos os estados, porque no inverso da guerra fiscal, que nos prejudicava muito, e foi uma luta árdua, viu? Foi um negócio que durou bastante tempo só para você ter uma ideia, as empresas, elas se beneficiavam, muitas farmácias se beneficiavam do Estatuto da Microempresa, tá? Para formar redes de drogarias, que na verdade eram microempresas individuais, cada um com uma pessoa da família, CNPJs diferentes, e atuando com uma bandeira de uma rede, uma marca de uma rede. Então, para o público, elas eram uma rede, só que do ponto de vista tributário, elas se beneficiavam do Estatuto da Microempresa, pagavam muito menos impostos. Então, isso foi uma luta muito grande que a gente teve, e essas coisas foram sendo minimizadas, e o mercado foi se depurando ao longo do tempo. Foi se profissionalizando, né? Eu imagino, e tinha também os desafios dentro de casa, né? No início da sua gestão, a Abrafarma ainda era vista quase como uma entidade regional. Como é que a associação atuou para conseguir mudar de patamar, para conseguir atrair as redes de outros estados também? Eu diria que esse processo até não demorou tanto, porque à medida que nós fomos nos consolidando no estado de São Paulo, ficou claro para as empresas dos outros estados que aquele era um fórum muito importante de discussão, de reivindicações e de começar a perceber, se dar conta da força de uma associação. E, obviamente, que vieram, e automaticamente a associação foi crescendo, e eu diria que hoje, eu não sei, mas acho que todas as principais redes do Brasil inteiro fazem parte da Abrafarma. Então, o que nós queríamos? Como é que funcionava a coisa? Qualquer empresa que quisesse aderir à Abrafarma, ela teria que subscrever a Carta de Princípios da Abrafarma. As práticas éticas, sejam na administração, na dispensação de produtos, seja nas práticas econômicas. O empresário que viesse fazer parte da Abrafarma se comprometia a seguir aquelas práticas rigorosamente éticas e o que também é muito importante, favorecer a presença do farmacêutico na farmácia. Esse é um item bastante importante. A Abrafarma realmente participou muito da recondução do farmacêutico para o seu lugar original, porque no início a farmácia girava em torno de um farmacêutico. E não dá para a gente falar da evolução das farmácias sem lembrar esse papel que é cada vez mais estratégico, assumido pelos próprios farmacêuticos, né? As farmácias mudaram muito nos últimos anos, mas hoje em dia é realmente muito difícil imaginar esses profissionais fora das drogarias, né? E isso chegou a acontecer por muitos anos, quando o farmacêutico só assinava pela empresa, né? Os nossos espectadores certamente vão ter muita curiosidade em saber como a Abrafarma se mobilizou para conseguir mudar essa realidade e valorizar cada vez mais a categoria. A Abrafarma foi um vetor muito importante de reintrodução, como eu disse, desse profissional na farmácia. Nós
desde logo percebemos, a farmácia não existe sem o farmacêutico. Como é que uma coisa pode funcionar seriamente sem o hospital não funciona sem médico, e a farmácia não pode funcionar sem farmacêutico. E foi difícil até uma mudança de mentalidade. No início, basicamente eram só as empresas ligadas à Abrafarma que passaram a colocar o farmacêutico efetivamente trabalhando. Não existia ainda uma oferta de farmacêuticos compatível com a demanda, então isso levou um certo tempo. Mas hoje a presença do farmacêutico é uma presença não só consagrada, como da maior importância. Imagine as facilidades de você ter estabelecimentos farmacêuticos, com farmacêuticos presentes, capilarizados pelo Brasil inteiro, que estão lá para prestar um atendimento farmacêutico para o cliente, orientações, testes, testes de diabetes, testes de Covid. Na pandemia, isso ficou tão claro, certo? Que papel importante que os nossos farmacêuticos tiveram. Foi fundamental. Então, a farmácia é um elo do sistema de saúde. E isso não poderia acontecer nunca se o farmacêutico não estivesse lá presente, orientando e ministrando aquilo que a lei permite que seja executado dentro de uma farmácia. E acho que ainda tem muito espaço para crescer essas possibilidades, certo? E é muito importante isso que você disse agora, Rosali, a farmácia é um dos elos no sistema de saúde, né? E é preciso ter essa visão de que estamos lidando com a saúde das pessoas e de que essa relação é muito delicada e muito importante. Ao final do seu mandato, à frente da Abrafarma, quais foram as transformações da entidade, quais foram as transformações do setor que você considerou mais relevantes? Olha, Mariana, eu diria, eu não gostaria de circunscrever ao tempo do meu mandato, porque eu nem saberia te dizer. Eu sempre me envolvi muito, participei muito quando eu era presidente, vice-presidente, quando eu não tinha nenhum cargo executivo. Eu diria o que eu testemunhei, tá? Que eu acho que isso talvez o dado mais importante. Eu acho que houve uma depuração do mercado, porque na medida que nós enfatizávamos as práticas éticas dentro da farmácia, esse mercado começou a se depurar. Nós conseguimos acabar com as legislações que limitavam a abertura de farmácia, seja em horário de funcionamento, restringindo o horário de funcionamento, seja leis de zoneamento que impediam o crescimento das redes, que criavam reservas, eram leis restritivas que criavam reservas de mercado. Isso realmente acho que foi uma batalha que talvez tudo tenha iniciado a partir disso, e isso realmente foi um passo que foi dado, e hoje não existe mais esse tipo de restrição, né? Outro ponto que eu testemunhei, que foi muito importante, a importância da Abrafarma enquanto associação na interface com o poder público. Nós éramos os interlocutores no momento de discutir políticas ou medidas que envolviam todo o setor, era conosco que o poder público conversava. Nós tivemos, inclusive para resolver problemas sérios que o setor teve. Eu não sei se você se recorda, há uns anos atrás, o escândalo dos medicamentos falsificados, da pílula da farinha, não sei se você está lembrado. Muito! Isso foi um derrame de medicamentos falsificados que houve no mercado, e que a partir disso foi criada a Anvisa. O primeiro presidente foi o Dr. Gonçalo Vecina, pessoa de que eu tenho uma profunda estima e admiração, e a Abrafarma, eu diria que ela foi a participante dessa formação, da criação da Anvisa. Nós presenciamos isso, contribuímos dentro daquilo que a gente podia, isso tudo alavancou muito a nossa importância diante do público, e principalmente diante dos poderes públicos, certo? Outra coisa que a Abrafarma permitiu foi um contato muito mais estreito com a indústria farmacêutica. Nós passamos a ter uma parceria efetiva com os nossos fornecedores, inclusive a ponto de
sempre que um produto era lançado no mercado, ele era lançado dentro da Abrafarma. Isso era uma coisa importante, interessante. O lançamento era feito na Abrafarma. Isso só teria sido possível se nós estivéssemos unidos em torno de uma associação. E eu acho que, de tudo, o que mais importante, que eu diria que aconteceu, que eu testemunhei, e a Abrafarma realmente teve um papel muito decisivo, foi na implantação do medicamento genérico. O medicamento genérico foi uma revolução no mercado, já tinha tido outras tentativas de se introduzir o medicamento genérico sem sucesso, e foi o ministro Serra que conseguiu introduzir de forma muito bem sucedida o medicamento genérico no mercado. E ele contou para isso dito, para tanto ele contou muito, isso dito por ele mesmo, com a parceria, com a contribuição da Abrafarma. Nós prestigiamos essa criação, introduzimos nas nossas empresas, possibilitamos a alavancagem da instituição do medicamento genérico no Brasil. A Abrafarma participou de momentos muito importantes, profissionalizando o setor e trazendo vários benefícios para os consumidores. O medicamento genérico é uma das conquistas que você destaca, mas hoje a gente pode presenciar o trabalho tão importante da Anvisa nesses tempos de pandemia, que surgiu também com o apoio da Abrafarma. Parabéns! A partir disso, da interface com a Anvisa, nós discutíamos sistemas de rastrear o produto farmacêutico com a Anvisa, com a indústria e comércio, procurar sistemas de rastreamento do medicamento para evitar que acontecesse novamente, que foi um escândalo, isso que aconteceu, uma coisa desastrosa, né? Rosalia, como é que você vê a representatividade das mulheres nesse mercado farmacêutico? Mudou alguma coisa para melhor em relação aos anos 90? Quais são os desafios do futuro? Olha, eu diria que mudou muito. Por exemplo, a década de 90, quando comecei, você não via, numa farmácia, não existia mulheres no balcão de medicamentos. A mulher ficava circunscrita a vender cosméticos. Não havia mulheres gerentes. Não havia mulheres, praticamente isso inexistia. Hoje, aos poucos, isso aí foi mudando, né? A mulher começou a ir primeiro para o balcão, que foi uma conquista muito grande, porque a mulher no balcão de medicamentos era de grande ajuda, principalmente para o público feminino, que existe todo esse pudor de não querer, às vezes, tratar com o homem. Então, a primeira gerente, inclusive, farmacêutica, primeira gerente de estabelecimento de farmácia na nossa acho que a mulher foi na nossa empresa. Nós tivemos a partir disso todo mundo começou a ter já mulheres na gestão da farmácia, mulheres como gerente regional, gerentes regionais, mulheres atuando em farmacêuticas, né? Farmacêuticas, então nem se fala. Hoje, só para te dar uma base, eu diria, com base no que acontece na RD, eu imagino que isso seja um parâmetro que se aplique às outras empresas também. Nós temos, no quadro de lojas, dentre todos que trabalham na loja, 2/3 da população do quadro é de mulheres, é formado por mulheres. Farmacêuticos, do contingente todo de farmacêuticos, 70% são mulheres. Na área administrativa, 50% do quadro é formado por mulheres. E na executiva, esse acho que ainda, você me pergunta qual que é o desafio para o futuro, eu diria isso. Hoje nós temos, como eu disse, baseado na nossa realidade, nós temos 20% em cargos de diretoria, em cargos executivos. E temos o nosso conselho, que é composto de 11 pessoas, 3 são mulheres. São 3 mulheres conselheiras. Então, acho que ainda tem espaço para se crescer, entendeu? Acho que eu diria que o desafio é esse, tentar tornar esses números mais equilibrados. Mas quando você olha a realidade do ponto de venda, comparando-se como era 30 anos atrás, é incrível que mudou. A gente percebe que houve sim uma evolução. A nossa conversa está ótima, nós estamos chegando, infelizmente, na reta final. Rosalia, então vou te perguntar como é que você vê o varejo farmacêutico daqui a 30 anos, claro, com a força da mulher, lógico.
Olha, eu vejo o varejo farmacêutico cada vez mais, como a gente chegou até a falar, como elo da cadeia de saúde. Eu acho que o varejo não pode se tornar, hoje não tem mais espaço para ser um mero distribuidor, o mero distribuidor, elo entre a indústria e o consumidor, pega a caixinha, entrega. Tem muito mais coisas envolvidas nisso, certo? Existe um mundo de possibilidades que cabem, que a farmácia pode ajudar no sistema nacional. Então, eu acho que a farmácia, a vocação dela é se tornar cada vez menos só comerciante de medicamentos, claro que isso tem que existir, porque a gente vive disso, mas tem que ter uma substância mais de área de saúde, de prestação de serviços e de cuidado com o bem-estar das pessoas. Você diria, Rosalia, que com esses serviços sendo oferecidos, a farmácia do futuro poderia vir a servir como, por exemplo, uma unidade de saúde, um posto de saúde daquela comunidade, daquele bairro onde ela está inserida? Olha, existe uma série de limitações legais que não permitem, por exemplo, médicos em farmácia, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o atendimento anterior a chegar no médico, existe uma etapa antes de você chegar no posto de saúde e ser atendida por médicos, que pode ser resolvido na farmácia. Exames também? Exames, uma série de exames. Óbvio que isso aí teria que ter uma evolução hoje, mas os exames mais simples, como a gente já viu, teste de diabetes, teste de Covid, isso está patente, que nós temos vocação para isso, temos espaço, temos aplicação de vacina, gente. Nós damos um exemplo nisso, as parcerias com os poderes municipais, nós aplicamos uma quantidade enorme de vacinas contra a Covid. Então, esse serviço é muito importante e que pode ser muito bem aproveitado, é uma vantagem enorme para os gestores de saúde contar com a contribuição da farmácia. Rosalia, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada por dividir essa história conosco. Agradeço muito, Mariana. Um grande abraço. Obrigada por me ouvir. Muito obrigada. E para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo do Abrafarma Talks, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e assine as notificações. Até a próxima.